Ao longo de 6 anos, essa guerra civil na Síria se transformou na maior crise humanitária da atualidade. Em 2011, a Primavera Árabe chegou à Síria. A onda de protestos populares contra ditadores, que já atingia Tunísia, Líbia, Egito, agora mirava também Bashar al-Assad. Mas ao contrário do que aconteceu nos outros países, na Síria o ditador não caiu. Assad reagiu com forte repressão. Parte da oposição pegou em armas. A Revolução Popular evoluiu para uma guerra que não parou mais. Mais de 400 mil sírios morreram, a grande maioria civis. 5 milhões de pessoas fugiram para outros países. Assad é um muçulmano da corrente alauíta, minoritária no país. Os grupos rebeldes variam entre os mais moderados e os radicais, e são na maioria da corrente sunita do Islã. Em 2012, a Síria admitiu pela primeira vez que tinha armas químicas. O então presidente americano, Barack Obama, ameaçou usar a força militar caso Assad ultrapassasse o que ele chamou de linha vermelha e usasse essas armas. Em 2013, a Síria ultrapassou a linha vermelha. Fez um ataque químico na cidade de Guta, que era controlada por rebeldes. Mais de 500 pessoas morreram. Obama pediu autorização ao Congresso para usar força militar contra a Síria, mas não conseguiu aprovação. A guerra interna deixou a Síria em caos e o grupo terrorista Estado Islâmico, nascido no vizinho Iraque, aproveitou para ocupar territórios sírios. A partir daí era o governo de Assad contra os vários grupos rebeldes e também contra o Estado Islâmico. Em 2014, Barack Obama liderou a formação de uma coalizão para atacar o Estado Islâmico, que já controlava grandes áreas na região. Isso poderia ajudar Assad a se livrar de um dos inimigos dele. Por isso, muitos países não quiseram se envolver. Em 2015, o governo de Assad estava enfraquecido. Além do avanço dos terroristas, os grupos rebeldes conseguiram tomar bases militares. Foi então que a Rússia entrou na guerra. O governo de Vladimir Putin dizia que era para atacar os terroristas, como faziam outros países. Mas logo ficou claro que a Rússia queria era ajudar Assad a recuperar o terreno perdido. Até agora, os Estados Unidos não miravam em alvos do governo sírio. Lançavam ataques aéreos apenas contra os terroristas do Estado Islâmico e apoiavam os grupos rebeldes mais moderados para que eles atacassem o regime de Assad. Mas essa estratégia não funcionou contra o ditador. O que funcionou foi a estratégia da Rússia. Com a ajuda dela, Assad conseguiu permanecer no poder e retomar áreas que já tinha perdido. Na ONU, a Rússia vetou várias vezes resoluções contra o governo de Assad. A aliança com a Síria é antiga e vital para a Rússia no Oriente Médio, região onde a maior parte dos governos é alinhada com os Estados Unidos. Desde a década de 70, os russos têm uma grande base militar na cidade de Tartus, no Mar Mediterrâneo. Após a Segunda Guerra Mundial, a então União Soviética ajudou a Síria a desenvolver as suas forças militares e fez do país um aliado durante a Guerra Fria, quando disputava poder e influência com os Estados Unidos. O professor de política internacional explica que ainda hoje a Rússia disputa esse espaço com os Estados Unidos. Desde o final da Guerra Fria, a Rússia vem perdendo prestígio e influência no sistema internacional. E essas ações militares, seja na Ucrânia, seja na Crimeia, efetivamente, e agora na Síria, é uma forma, um trampolim para a Rússia demonstrar que ainda é um ator relevante, que ainda tem capacidade de atuar internacionalmente com força e de que qualquer movimentação importante nessa região necessariamente precisa da Rússia. Então, para a Rússia, não é interessante nesse momento a queda do Bashar al-Assad e ela certamente vai fazer as movimentações para impedir qualquer tipo de situação nesse sentido.